Nesse nosso último bloco, eu queria então, pessoal, aproveitar para fazer nesse nosso encerramento do curso de sentença algumas observações, pessoal, em relação à sentença que envolve tráfico de drogas, que também é uma das mais recorrentes aí em prova, mas cuja aplicação de pena é bastante simples, pessoal, porque o tráfico ele vai envolver aí, não vai ter lá muitos concursos de crimes e assim por diante. Então, pessoal, sentenças que envolvem tráfico são, na aplicação da pena, muito mais tranquilas. O que eu queria fazer com vocês é algumas observações do que tem de peculiar na sentença que envolve tráfico da lei 11.343 de 2006. Ela vai ter, pessoal, algumas questões peculiares naquilo que se refere, primeiro, à fundamentação de condutas e depois na aplicação da pena. É o que veremos agora, pessoal, é o que muda, o que tem de peculiar nas sentenças que envolvem tráfico. Tá joia? Eu queria, pessoal, primeiramente, a gente comentar com vocês uma questão peculiar quanto à fundamentação da conduta. Nós vamos, pessoal, quando for, gente, tráfico, e quando for tráfico que envolve drogas como objeto material da conduta, se houver, pessoal, droga apreendida, convém que você faça referência, quanto à existência do crime, só faça referência à expressão materialidade, que aqui você vai comprovar a existência do fato por meio de perícia, que é a existência material do crime, tá bom? Então, pessoal, basicamente, vamos só voltar aqui para o quadro um pouquinho. Nós vamos, pessoal, na parte da fundamentação, na sentença que envolve tráfico, nós vamos fazer, pessoal, uma fundamentação que exige referência a alguns elementos de prova que são importantes para você demonstrar a materialidade em matéria de drogas, se houver apreensão de drogas, logicamente, pessoal, já que tem crimes que envolvem, por exemplo, tá, objetos, como é o artigo 34, objetos para se preparar droga, e nem sempre, pessoal, tem droga mesmo como objeto material da conduta. Nem todos os crimes dessa lei envolvem drogas, outros envolvem matéria-prima, objetos para a sua produção e assim por diante. Tá? Então, pessoal, na sentença de tráfico, veremos algumas questões que são particulares naquilo que se refere à parte da fundamentação. Pessoal, o que nós fazemos, gente, como nós estudamos já em sentenças anteriores, o que nós vamos abordar na parte da fundamentação primeiro? Na fundamentação, qual é a sequência, pessoal, de itens? É existência, autoria, tese de defesa, depois qualificadoras e causas de aumento ou redução de pena. Então, eu vou, pessoal, seguir aqui a mesma ordem anterior nossa, gente. Na fundamentação, começa o quê? Começa abordando a existência do fato. Então, eu vou abordar, pessoal, a existência do fato e a autoria, como sempre. Ó. Eu vou abordar a existência do fato. Vou dizer, a existência está comprovada por meio de, tá? Então, eu vou abordar a existência do fato e a autoria. Eu vou começar, pessoal, com a mesma sequência. A diferença é que, quanto à existência, eu vou agora falar se houver droga em materialidade. Eu vou provar a existência por meio de prova pericial. E se eu provo a existência por vestígio material, é materialidade. Pessoal, o que seria, então, gente, a materialidade? Ela é, pessoal, a espécie do gênero existência. Eu posso provar a existência de um crime por meio de prova oral, testemunho, então, vítima, pessoal, que seria o caso do roubo. Pessoal, como que nós, gente, demonstramos a existência do roubo na sentença anterior nossa? Pela prova oral, que foram declarações do ofendido e depoimento das testemunhas. Só se eu provo a existência por meio de prova oral, eu falo em existência. Se eu provo a existência por prova pericial, pessoal que examina vestígio material do crime, se a perícia examina vestígio material, aí vira materialidade. É a existência comprovada por meio de perícia que examina o vestígio material. Se eu provo a existência por meio de perícia, é materialidade. Se eu provo por meio de prova oral, eu falo em existência, ponto final. Então, pessoal, no fundo, existência é gênero, tá, que pode ser provada via prova oral ou via prova pericial. Se provada por prova pericial, vira materialidade. Pessoal, é o que nós temos em tráfico, gente. Se houver apreensão de drogas e você submeter a perícia, tem perícia comprovando que aquela substância é droga, e por esse motivo ela é objeto material da conduta. Aqui eu falo que a materialidade está comprovada, não só a existência, tá bom? Aqui eu posso falar, tecnicamente, sim, aqui eu posso falar em materialidade. Só que eu vou dizer, pessoal, que quem comprova a materialidade são alguns elementos de prova que são comumente referidos em sentenças de tráfico. Eu vou dar apreensão de drogas, diga que ela está comprovada ou que ela foi demonstrada por meio de auto de apreensão, só faça referência ao auto de apreensão. Que o auto de apreensão, muitas vezes, pessoal, descreve a forma como está acondicionada a droga. Ela vai descrever que está em porções individuais, individualmente embalada, na forma pronta para venda, por exemplo. Tá?
Então você vai fazer referência, você vai dizer que está comprovada a materialidade por auto de apreensão e por o que mais, pessoal? Por laudo de constatação da droga, que é o chamado laudo provisório em doutrina. Pelo laudo de constatação, que você encontra a referência a ele no artigo 50, parágrafo 1º da Lei de Drogas, que é a lei, somente recordando, 11.343 de 2006. E também ela está, pessoal, comprovada principalmente pelo laudo definitivo, que é tecnicamente um exame de corpo de delito. E pelo laudo definitivo, que é o mais importante que tem, que é aquele que poderia basear a decisão definitiva de condenação. E pelo laudo definitivo, a que faz referência à lei de drogas no mesmo artigo 50, parágrafo 2º. O parágrafo 1º é o laudo provisório, o parágrafo 2º é o laudo definitivo, que é o mais importante dessa lei. Porque ele é a prova da materialidade para a decisão definitiva de condenação. Então, eu vou dizer, pessoal, em drogas, gente, ou então em tráfico, que a materialidade está comprovada, a materialidade do crime está comprovada por meio de auto de apreensão e por esses dois laudos, que constatam a droga, a natureza e a quantidade, e pelo laudo definitivo. Vou, pessoal, fazer referência a esses 3 elementos de prova que demonstram a materialidade dos crimes de tráfico. É uma fundamentação, pessoal, que exige referência específica aos laudos que essa lei traz, que são os laudos provisório, chamado laudo de constatação da natureza e quantidade da substância. E ao laudo definitivo, que é o mais importante porque esse é a prova definitiva da existência de drogas. Tá certo? Pessoal, quanto à autoria, não tem erro. É dizer que o policial viu o sujeito portando drogas, ou então, pessoal, transportando a droga, e assim vai. Quanto à autoria, não tem erro, tá? O que tem de peculiar, pessoal, é que a fundamentação quanto à conduta vai exigir em tráfico, um tópico que não tinha no roubo, tá? Pessoal, no roubo era materialidade, autoria, teses defensivas, qualificadora e causa de aumento ou diminuição de pena. Aqui, pessoal, veja, eu vou dizer, tem droga e está com ele. Pessoal, mas isso pode configurar o artigo 28 para consumo pessoal ou o artigo 33, que é tráfico, pessoal. Então, veja, gente, ter drogas consigo, pessoal, a conduta em seu aspecto exterior pode ser a mesma. No artigo 28, cuja pena é advertência, por exemplo, e no artigo 33, pessoal, cuja pena é reclusão de 5 a 15, com equiparação a hediondo. Então, pessoal, vejam, o que eu tenho que fazer, pessoal, se existem 5 condutas idênticas no artigo 28 dessa lei e no artigo 33 caput, que seria o tráfico. Pessoal, por exemplo, o policial encontrou a pessoa, gente, trazendo consigo drogas, tá? Só veja, ela tem drogas no bolso. Isso é artigo 28 ou isso é artigo 33? Vai depender do quê, pessoal? Do fim do sujeito. Se trazia consigo as drogas para consumo pessoal, isso é artigo 28, é de menor potencial ofensivo, vai dar G-crime. Só se trazia drogas para outro fim, isso vira tráfico. Aí eu vou condenar a reclusão de 5 a 15 anos, pancada, com equiparação a hediondo. E, pessoal, isso vai depender unicamente do quê, gente? Do fim especial do agente, pessoal, do fim especial do sujeito, tá? Se o fim for consumo pessoal, artigo 28. Se o fim for outro, vira traficância, tá? Agora, pessoal, como que nós vamos, gente, definir o fim do sujeito se isso mora no interior da cabeça dele? Eu vou ter, pessoal, que fazer uma fundamentação sobre aspectos exteriores, sobre indícios que apontam para o fim de uso pessoal ou para o fim de traficância. Eu vou ter, pessoal, que no fundo que examinar, gente, circunstâncias indicativas do fim especial do sujeito. Essa é a parte da fundamentação, pessoal, que só tem em tráfico e não tem em outro crime. Essa é a parte peculiar que você tem que fazer na sentença condenatória. Porque, pessoal, a tese defensiva sempre é qual, gente? Eles raramente negam que tem droga e que estava com ele. Ele fala, trazia droga? Sim, mas era para consumo pessoal. O que fazer, pessoal? Eu tenho que fazer, gente, após examinar a existência da droga e a autoria, examinar o fim do sujeito. Se o fim for consumo pessoal, é artigo 28. Se o fim for outro, vira 33 caput, é tráfico. Se tráfico for, aí eu olho causas de aumento, diminuição e assim por diante. Tá bom? Mas eu tenho que fazer o seguinte, após reconhecer a autoria, existência e a autoria, eu vou ter que abrir um capítulo, pessoal, para falar
sobre o fim especial do sujeito. Após você reconhecer a existência e a autoria, o que vem depois? Depois vem, pessoal, um capítulo na sentença, um tópico ou então um parágrafo, para definir qual que é o fim especial na conduta. Qual que é, pessoal, o fim especial do sujeito. Se você entender que o fim especial é consumo pessoal, eu vou desclassificar para o artigo 28. E aí, pessoal, para tudo, tá? É desclassificação, vai abrir vista para transação, para propor transação, é coisa pequena, tá? Agora, e se, pessoal, o fim especial for traficância? Aí vai ser o artigo 33, aí teremos uma verdadeira sentença condenatória, com pena e assim por diante. Mas a questão é, pessoal, o que eu vou abordar nesse parágrafo em que eu vou estabelecer o fim especial do sujeito? Eu vou, pessoal, abordar, gente, os critérios legais, que são absolutamente fluidos, tá? Eu vou abordar os critérios no artigo 28, que estão no artigo 28, parágrafo 2º, e que estão direcionados ao juiz. Esses daqui, pessoal, a lei previu para o juiz. Mas tem, pessoal, os mesmos critérios dirigidos ao delegado no artigo 52, inciso 1. E os do delegado, eles são até, pessoal, mais completos. A lei até traz mais critérios no artigo 52, 1 do que no artigo 28, 2º. Então, pessoal, convém você fazer, pessoal, logicamente, aqui o cotejo dessas circunstâncias todas, ó. São, pessoal, critérios que a lei prevê no artigo 28, parágrafo 2º, direcionados ao juiz. E no 52, inciso 1, direcionados à autoridade policial. Mas, pessoal, são eles que guiam a classificação legal da conduta entre artigo 28 e 33. Eu vou usar, pessoal, esses critérios que a lei estabeleceu. Aqui estão os critérios legais para a definição do fim especial do agente. Aqui estão os critérios legais. O que importa aqui, pessoal, é você abordar, gente, tá? Todos eles possíveis e imagináveis, pessoal. É importante você lembrar, gente, que a quantidade da droga, pessoal, é um critério importante, com certeza, mas a quantidade não é, pessoal, critério determinante sozinho do fim do sujeito, tá? Pessoal, desses critérios todos, gente, o mais importante, sem dúvida alguma, é a natureza e a quantidade da droga. É o que veremos aqui, ó. Ele manda você observar a natureza da droga, ele manda observar a natureza, ele manda observar, pessoal, também a quantidade da droga. Ele manda observar natureza e quantidade. E o principal, com certeza, é quantidade e natureza, sem dúvida alguma. Em alguns casos, pessoal, muito raros, a natureza e a quantidade determinam o fim do sujeito. Mas, pessoal, é raro acontecer isso, tá? Em caso limítrofe, pessoal, por exemplo, vamos dizer que a polícia prendeu, gente, a polícia rodoviária fez uma blitz lá em rodovia federal, só parou um carro, esse carro furou o bloqueio, a polícia perseguiu, ele foi, bateu e encontraram no porta-malas 90 quilos de pasta base de cocaína. Pessoal, gente, veja, natureza da droga, pasta base de cocaína. Só veja, pessoal, a pasta base é concentrada e uma vez refinada ela vai render muito mais. Pessoal, quem traz pasta base não é para consumo pessoal. Ninguém vai, pessoal, consumir a pasta base. A pasta base é refinada para gerar quilos e mais quilos de cocaína. Então, pessoal, vejam, a natureza da droga é pasta base de cocaína. Ele tem 90 quilos. Ele não vai, pessoal, consumir isso, mas nem que ele vai consumir a vida inteira se ele viver 100 anos. A pasta base refinada rende muito mais. Tá? Pessoal, nesse caso, a quantidade da droga e a natureza de ser pasta base já indicam por si só a traficância. Só que, pessoal, isso é raro acontecer. Tá bom? No dia a dia, o cara é encontrado com 2 ou 3 porções de droga no bolso e você vai definir se é consumo pessoal. E a defesa vai alegar que a pequena quantidade é consumo pessoal. Tá bom? Mas, gente, isso sempre é consumo pessoal ou não é? Tá? Haverá, gente, alguns casos, e esses são os perigosos, pessoal, onde os demais critérios é que vão definir o fim do sujeito. Eu tenho que olhar, pessoal, o panorama geral, o todo, o conjunto da obra. Eu não posso olhar só a quantidade ou natureza de forma isolada. Tá bom? Porque haverá casos onde a quantidade pode ser maior e você entender que é artigo 28. Ou pode ser pequena quantidade e entender que já é tráfico. A depender dos demais critérios que são quais, pessoal? A lei te manda olhar natureza da droga e quantidade, mas também te manda olhar local da conduta,
condições da ação criminosa, antecedentes do agente, circunstâncias, conduta social. Então, pessoal, repara nisso. Ó. Ela te manda olhar um monte de coisa. E os mais úteis na prática, pessoal, são natureza da droga e quantidade, obviamente, mas também tem local do crime. Pessoal, local é fundamental. Ajuda muito, tá? É um bar de alta circulação onde tem consumo de drogas. Opa, pode ser um local que indica tráfico, não sei, tá? Tem que olhar o local, o que mais? Tem que olhar, pessoal, as circunstâncias do fato, como que estava embalada a droga. Se está a pessoa embalada já em porções individuais, pode indicar o fim de venda, pessoal. As circunstâncias, tá? Ele tem várias porções individuais embaladas individualmente, prontinhas para venda. Pode ser uma circunstância importante. Ele tem ele tem R$500 em notas de 5 no bolso. Opa, isso indica o quê? Que vendeu porções a R$5 de crack, por exemplo. Tá certo? Então, são circunstâncias importantes para você definir o fim de tráfico. Mas tem pessoal que também olhar circunstâncias, condições em que se desenvolveu a ação criminosa. Tem que olhar as condições da ação criminosa. Tem que olhar antecedentes, conduta social, um monte de pessoal de coisa que vai ajudar a traçar um panorama geral da obra para você poder definir se o fim do agente era consumir essa droga pessoalmente ou então entregá-la a terceiro, que viraria tráfico, ainda que gratuitamente seria tráfico. Tá bom? Então, pessoal, vejam, gente, dois casos onde um indicaria a traficância com pouca droga, e um pode ser, pessoal, consumo pessoal com mais droga. Por exemplo, eu digo a vocês, ó, apreendeu 1 quilo de maconha. Eu posso dizer, pessoal, que 1 quilo é para consumo pessoal? Dá para dizer que 1 quilo, gente, é artigo 28? Fala, imagina, não dá. Pessoal, veja um caso clássico. Vamos dizer, pessoal, que a polícia militar, a gente fez uma blitz de rotina, blitz da lei seca. Tá, pessoal? Parava carros de maneira aleatória e, pessoal, parou um carro, tá? O cara estava suando, pessoal, de nervoso, tremendo. O policial pensou, esse aqui está bêbado, a casa caiu, tá? Ele falou, boa noite, cidadão, o senhor poderia se submeter ao etilômetro? Ele, claro, policial, seria um prazer soprar o etilômetro. Quem tem prazer em soprar o etilômetro? Mas, enfim, pessoal, começou já esquisito. O cara nervoso e ele vai e sopra, não tem, pessoal, uma gota de álcool. Dá 0 álcool. O policial fala, mas que coisa esquisita. O cara não está embriagado, mas ele está super nervoso. Aí, pessoal, ele pede para o cara descer do carro e fazer uma busca no veículo. Aí o cara, mas para que descer, policial? Agora é que você vai descer mesmo. Desce, encosta a mão no carro e espera a busca aí no veículo. Aí o policial, pessoal, faz essa busca no veículo e encontra sob, tá, o banco do motorista, no assoalho do carro, um tijolão, pessoal, de 1 quilo de maconha prensada. Tá? Tem lá um tijolão de maconha prensada que pesa aproximadamente 1 quilo. Pessoal, veja, ele tinha um tijolo de maconha prensada embaixo do banco do carro. Perguntado sobre, pessoal, essa droga, ele falou, não, realmente é minha. Eu sou usuário de maconha, eu consumo droga, eu sou dependente de maconha, mas eu sou um cara relativamente famoso, eu fui um ex-Big Brother, ex-Casa dos Artistas, ex-alguma coisa, o cara se acha famoso, mas enfim, beleza, cada um na sua, tá? E o meu carro é importado, ele chama atenção, então não posso ir até a biqueira de drogas toda hora comprar droga. Então eu vou lá uma vez e compro droga para o mês inteiro, eu faço a despesa do mês. Eu compro lá um tijolão, tá? E em casa eu pego essa maconha prensada, eu vou deschavando, eu vou fazendo o cigarrinho artesanal e eu vou consumindo em casa. Mas é 1 quilo de maconha para consumo pessoal ao longo de um mês, tá? E pessoal, e vejam, não tem circunstância alguma que possa desdizer a tese dele, pessoal. Repara nisso. Ele foi parado, gente, em blitz de rotina da lei seca. Ou seja, ele estava dirigindo o veículo dele, pessoal, sozinho no carro, tá? Ele não estava na porta de um bar, conversando com outras pessoas, trocando objetos. Ele estava, pessoal, no seu carro sozinho, conduzindo o veículo em uma avenida que é caminho entre o ponto de drogas e a casa dele, pessoal. Vejam, ele estava sozinho no carro. A maconha está, pessoal, prensada em um só tijolo. Não está pronta para venda em porções individuais. Pessoal, veja, ele não pode vender o, pessoal, tijolão, ele não vai quebrar o tijolo e vender. Tá? Ele está em um tijolo só, a maconha prensada. O que indica também o quê, pessoal? Que não está em condições de pronta venda. Não está dividido em buchinhas ou porções individuais para venda imediata. Tá? E o cara não tem 1 centavo, porque o que ele tinha, ele disse haver gastado na compra do tijolo. E ele tem, pessoal, antecedentes do artigo 28. Tudo converge para quê, gente?
para que ele tenha comprado 1 quilo de maconha para consumo pessoal ao longo de um mês. Tá certo? Pessoal, vejam, nesse caso, gente, nenhuma circunstância contradiz a tese do uso pessoal. Eu posso dizer que 1 quilo nesse caso é artigo 28? Pessoal, você faz o que você quiser na sentença, fundamentando as circunstâncias são essas. Tá bom? Então, pessoal, no dia a dia, pode ser que 1 quilo de maconha seja artigo 28. Pode ser que seja 1 quilo para consumo pessoal ao longo de um mês. Possível é, pessoal. Tá? E você vai apurar isso a partir do quê? Do conjunto das circunstâncias do artigo 28, parágrafo 2º, e 52, inciso 1 da lei antidrogas. Tá certo? Ou pode ser o oposto. Pode ser, pessoal, que ele tenha pouquinha drogas, que é o mais comum no dia a dia, que traficante bom, pessoal, nunca anda com muita droga. Porque se a polícia parar, ele fala o quê? É pequena quantidade, é para consumo pessoal. O cara conhece a lei melhor que nós, pessoal. O cara ele vai ficar lendo a lei enquanto preso. Tá? Então, pessoal, vejam, ele vai dizer, é para consumo pessoal. Então, como que pode ser de uma pequena quantidade evidenciar drogas? Pessoal, por exemplo, vamos por um outro exemplo agora inverso, que tem pouca droga, mas seria tráfico. Tá? Vamos dizer, pessoal, que a Polícia Militar recebe denúncia anônima, aquele 190, de que tem um cara na porta de um bar de camisa laranja vendendo drogas. A polícia, pessoal, passa com um veículo descaracterizado, obviamente, né? A paisana vê um cara de camisa laranja na porta de um bar de alta circulação, onde se sabe que vende drogas. Pessoal, aliás, que consome-se drogas. Aí a polícia, pessoal, para lá e os 2 policiais se passam por 2 fregueses do bar e ficam vendo a movimentação. Pessoal, veja, o cara está na porta de um bar de alta circulação, com a roupa descrita em denúncia anônima 190. Tá? Só que comunicou que estava vendendo drogas naquele lugar. Aí, pessoal, o policial vê um cara chegando no bar, os 2 não se conhecem, porque se conhecessem já haveria, já ia gritar, e tal, já vai dar a mão, mas não. Um para, olha em volta, tal, procura alguém e vê esse cara de camisa laranja. Aí ele chega nele perto do lado, encosta, conversa um pouquinho e tal, aí um troca um objeto e o outro troca o outro. O policial, pessoal, chega lá, eles estão trocando droga por R$10. Só veja, e no bolso dele tinha 2 pedrinhas de crack, só. Só veja, é pouca droga, mas isso é traficância. E tinha no bolso de trás R$200 em notas de 5, que é o valor unitário daquelas pedrinhas de crack. O cara vendeu, pessoal, portanto, 100 porções. Não pode ser. 100 vai dar 500. Nossa, que horrível fazer conta. Divide por 5. Nossa senhora, dá 40 porções. Tá? Só 40 pedrinhas vezes 5, 4 vezes 5, isso mesmo, R$200 em notas de 5. Ele teria vendido 40 pedras de crack ou ele furtou a igreja. Então, a gente veja, ele tinha R$200 em notas de 5. Ele tinha 2 pedrinhas, mas foi pego trocando drogas por R$10, pessoal, ou então por R$5, tá? E tinha denúncia anônima descrevendo a roupa dele naquele lugar, que é a porta de um bar de alta circulação, pessoal, vendendo drogas. Isso vai ser o quê, gente? Traficância em que pese houvessem 2 pedrinhas de crack só no bolso dele. Quantidade mínima, porém as demais circunstâncias evidenciam a traficância e não o consumo pessoal. É isso que você fará aqui na sentença. Ó. Eu vou dizer, levando em conta as circunstâncias do fato, quais sejam, tá? Na porta de um bar de grande circulação, tá? Denúncia anônima descrevendo a roupa dele como sendo um traficante naquele lugar, circunstâncias. Foi, pessoal, encontrado R$200 em notas de 5 no bolso dele, o que indica a intensa atividade de traficância. Tá? E ainda ele foi encontrado condições em que se desenvolveu a ação criminosa, trocando droga por R$10. Pessoal, veja, tudo isso indica o quê? A traficância, apesar da pequena quantidade. Tá certo? É isso que cabe a nós fazermos na sentença condenatória. É dizer, essas circunstâncias permitem inferir o fim de traficância e não de consumo pessoal. Portanto, definiu o crime do artigo 33 caput e não do 28, conforme sustentou a defesa em suas alegações finais. É o que faremos, pessoal, na prova de sentença. Tá certo? E depois, pessoal? Depois você vai motivar, aí eu volto ao normal. Teses defensivas, em geral, tá? E depois qualificadoras, que no tráfico raramente tem, e causas de aumento ou redução de pena. O que eu vou, pessoal, precisar abordar, gente, com mais atenção em tráfico, são causas de aumento ou redução de pena. E vejam quais são. Então, depois que você analisou as circunstâncias, pessoal, esses critérios legais e definiu que o fim é tráfico, eu vou agora examinar causas de aumento do tráfico e causas de
diminuição de pena, mas sempre nessa ordem. Eu vou examinar causas especiais de, depois eu vou examinar causas especiais de aumento de pena. E eu tenho nessa lei, pessoal, várias causas de aumento, então convém que você verifique se está presente uma delas, se for fazer uma sentença condenatória por tráfico, pessoal. Convém que a gente bata o olho nas causas de aumento do artigo 40 da Lei 11.343. Porque se presente alguma delas, eu vou reconhecer nesse momento da fundamentação da sentença. Tem várias causas de aumento de pena que varia de 1/6 a 2/3 no artigo 40 da Lei 11.343 de 2006. É bom verificar se não tem alguma delas, pessoal, tá? Que é praticar tráfico em transporte coletivo, próximo de escola, de hospital, de ponto de ônibus, de rodoviária, tá? Aparece muito isso em prova. Tem que ver, pessoal, se não é caso de causas de aumento, porque se houver, você vai reconhecer nesse ponto da sentença. E outra, pessoal, tese defensiva super comum, que ganhou muito mais força agora, após o STF entender que essa causa de redução de pena afasta equiparação a hediondo, pessoal, tem que ver a causa de diminuição de pena, que a defesa sempre alega, a causa de diminuição de pena, que pode levar a uma pena baixíssima, gente, tá? Tem que levar em conta, tem que ver se a defesa alegou a causa de diminuição de pena do artigo 33, parágrafo 4º. Que, pessoal, sempre uma tese defensiva. É do pequeno traficante. Que supõe que ele seja primário, bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e não integra organização criminosa. Se preencher, pessoal, essas condições todas, ele vai fazer jus a uma redução de pena que varia de 1/6, é uma redução que varia entre 1/6 a 2/3. O que pode levar, pessoal, a uma pena concreta, gente, bastante baixa. Que a pena mínima do tráfico é 5 anos. Se eu aplicar, pessoal, a pena base no mínimo de 5 e reduzir 2/3, eu posso chegar a condenar a 1 ano e 8 meses por tráfico, tá? Então, pessoal, a defesa sempre alega isso. Por quê? Porque eu posso chegar a aplicar 5 anos e na fase 3 da pena de dosimetria, reduzir até 2/3. Se eu, pessoal, tirar 2/3 de 5 anos, eu posso chegar a condenar a 1 ano e 8 meses, que vai dar regime inicial aberto e cabe até substituição por penas restritivas de direitos, tá? E, pessoal, o STF entendeu que o 33/4 afasta a equiparação a hediondo. É um tráfico, abre aspas, privilegiado. Então, pessoal, veja quanta consequência tem a redução de pena do artigo 33, parágrafo 4º, nesse ponto da sentença. Tá bom? Que é tese defensiva que toda vez o pessoal alega. Ah, é tráfico? Se for tráfico, ele é um pequeno traficante, ele faz jus à redução do 33, parágrafo 4º da Lei 11.343 de 2006. Tá bom? Então, pessoal, atenção para essa causa que sempre aparece em sentença de tráfico, ou que geralmente aparece. Tá? Só que essa fundamentação a respeito, pessoal, da conduta qualificadoras, que não tem aqui, causas de aumento ou redução de pena. O que tem, pessoal, de peculiar na aplicação da pena, e não na fundamentação da conduta, e sim na fundamentação da aplicação da pena. A diferença aqui, pessoal, é que a lei elege, gente, circunstâncias judiciais preponderantes que não tem no Código Penal. É por isso, pessoal. Tá bom? Atenção para essa parte da aplicação da pena que exige uma atenção diferenciada. Então, pessoal, essa é a fundamentação quanto a... Essa aqui é a fundamentação quanto às condutas. Veremos agora a fundamentação quanto à aplicação da pena. Mas ainda na fundamentação, nós não chegamos ainda à parte dispositiva da sentença. Na aplicação da pena, pessoal, merece especial atenção a determinação da pena base, que é a primeira fase da dosimetria das penas. Então, ao aplicar a pena, pessoal, merece atenção diferenciada a fixação da pena base. A pena base é a mais perigosa que tem, porque ela tem tem questões peculiares, pessoal, sobre ela. Então, quando você for, gente, fundamentar a aplicação da pena, na pena base, que é a primeira fase daquela dosimetria das penas, na pena base, o que nós olhamos, pessoal, geralmente?
nós olhamos as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Eu vou, pessoal, continuar olhando, normal, tá? Na pena base, você vai então examinar, como nós sempre fizemos, as circunstâncias judiciais do artigo 59 caput. São aquelas judiciais do artigo 59 caput do Código Penal. A diferença é que na lei, pessoal, de drogas, aliás, pessoal, vamos aqui recordar. No Código Penal, pessoal, o Código Penal estabelece 8 circunstâncias judiciais. Elas são 8. Culpabilidade, antecedentes, motivos, circunstâncias, comportamento da vítima, consequências do crime e assim vai, pessoal. Veja, elas são 8 circunstâncias judiciais no artigo 59 caput do Código Penal. Só que no Código Penal, pessoal, nenhuma delas é preponderante. No Código Penal, pessoal, quem tem preponderante? É só agravante e atenuante no artigo 67. Então, pessoal, no Código Penal, gente, circunstância preponderante não tem na pena base. Só tem onde? Na segunda fase de dosimetria da pena, que é a pena provisória. Só, na provisória, que o artigo 67 do CP fala que são preponderantes, mas veja, a preponderância do Código Penal, pessoal, quando ela fala em circunstância preponderante, é quanto à circunstância legal, agravante e atenuante, que vem na segunda fase da dosimetria da pena. Então, pessoal, o que o Código Penal fala, ele cria circunstâncias preponderantes onde? Na fase 2. Ele vai dizer, preponderam na segunda fase a reincidência, a personalidade e os motivos do crime. Só, beleza, mas isso é preponderante onde? Na fase 2, que envolve agravante e atenuante. A lei de drogas, pessoal, cria preponderância, pessoal, nas circunstâncias judiciais da pena base, coisa que não existe no Código Penal. Então, interessante é isso, pessoal. Essa lei traz, gente, circunstâncias judiciais na pena base que são preponderantes sobre aquelas do Código Penal. Tá bom, pessoal? E por isso, porque são preponderantes, eu vou fundamentar primeiro para chamar a atenção do examinador. E o que eu posso fazer, pessoal, por serem preponderantes? Eu posso aplicar, pessoal, para cada uma delas que seja negativa, uma fração maior do que você aplica para aquelas do Código Penal. Eu posso aplicar, pessoal, não mais 1/6, mas 1/5, que é mais, tá bom? Por ser preponderante, eu posso atribuir a ela uma carga valorativa não mais de 1/6. Se for negativa, eu posso aplicar um aumento de pena acima de 1/6, que seria 1/5. O que vai, pessoal, encaixar feito uma luva em tráfico, porque a mínima é 5 anos. Se eu aumento de 1/5 a pena base, fica 1 ano redondo. Mas isso se for circunstância judicial negativa, dentre as preponderantes do 42 da Lei de Drogas que veremos agora. Então, repara só, pessoal. Olha o que vai fazer, gente, na pena base, eu vou colocar em vermelho, porque essa é a mudança que tem do que nós já fizemos na sentença de roubo. Tá? Pessoal, na pena base, veja o que vai fazer o artigo 42 da Lei de Drogas. Ele vai estabelecer, pessoal, dentro da pena base, olha o que vai estabelecer o artigo 42. 42 da Lei de Drogas, que é a lei, portanto, 11.343 de 2006. Ele vai dizer, pessoal, que são circunstâncias preponderantes na pena base. Essa figura não tinha no Código Penal. Tá? Ele vai dizer, pessoal, que na pena base, olha só, que o juiz vai considerar, na pena base, ele vai considerar, pessoal, com preponderância, ele vai dizer que terão preponderância 3 circunstâncias judiciais. No fundo, 4, pessoal, tá? Ele vai estabelecer preponderância para 4 circunstâncias. Só que tem 2 que ele está inventando que não tinha no Código Penal. Ele vai, pessoal, criar 2 e pegar 2 que tinha no CP e dar preponderância para elas. Então, veja, ele vai dizer que são preponderantes na pena base a, primeiro, natureza da substância. Ele vai dizer, pessoal, ele vai tornar circunstância preponderante a natureza da substância. Ele vai dizer que a natureza dela é circunstância preponderante. Natureza da substância. Ele está, pessoal, criando uma circunstância judicial que não tinha no Código Penal.
No artigo 59 caput não tem natureza da substância. É uma nova circunstância judicial que você acrescenta aquelas 8 do Código Penal. Só essa é nova. Natureza da substância. Que mais? Outra nova. Quantidade da substância. Natureza é a primeira. Segunda. Quantidade da substância. Eu vou usar, pessoal, natureza e quantidade não só para definir o fim do agente, mas também para definir a pena base, talvez, acima do mínimo legal. Quantidade da substância. E essas duas não tinha no artigo 59 caput do Código Penal. São circunstâncias judiciais específicas da lei de drogas. Tá? E ela vai, pessoal, dar preponderância a duas que já tinha no Código Penal, que são personalidade e conduta social. Ele vai dar, pessoal, também preponderância, mas essas duas não são novas, por isso eu vou colocar em azul. Ele vai dar preponderância, ele vai destacar duas que tinha no Código Penal, mas para dar preponderância só, que são a personalidade e a conduta social. Então, que essas duas que eu pus em azul, pessoal, já estavam no artigo 59 caput do Código Penal. Ele só deu preponderância a duas que já existiam no CP. Ele deu preponderância a essas duas e criou novas preponderantes que foram a natureza da substância, essa aqui é nova, natureza é nova e quantidade é nova. As duas de baixo já tinham no Código Penal, no artigo 59 caput. Essas duas já estavam aqui, ó. A lei de drogas só deu preponderância ao que já estava no Código Penal. Então, no fundo, eu vou, pessoal, na pena base de tráfico, gente, analisar 10 circunstâncias judiciais e não mais 8. Eu vou, pessoal, examinar as 8 do Código Penal, artigo 59 caput, mais natureza da droga, mais quantidade da droga. Eu vou ter, pessoal, as 8 do Código Penal, mais duas novas. Serão, então, 10 circunstâncias judiciais, mas eu vou examinar primeiro quais? Primeiro as preponderantes do 42 do Código Penal. Eu vou examinar primeiro quem? Natureza da droga, depois quantidade, depois personalidade, depois conduta social e depois as 6 que sobraram no Código Penal, que são a culpabilidade, antecedentes, motivos, consequências e comportamento da vítima. Tá bom? Beleza, pessoal? Essa é a ordem. Para chamar a atenção, para dizer, eu sei que tem preponderantes na lei especial e eu comecei por elas por esse motivo. Tá certo? Pessoal, vai ser essa a ideia. Tá? Então, o que eu posso fazer num caso como esse, gente? Por exemplo, aquele caso anterior, pessoal nosso. Eu posso dizer, olha o seguinte, ele tem, pessoal, droga em quantidade elevada. Ele tem 90 quilos de cocaína. Opa! Eu posso dizer o quê, pessoal? A quantidade é uma circunstância judicial negativa. E se a quantidade é uma circunstância judicial negativa, eu vou elevar a pena base acima do mínimo legal. Tá? Agora, pessoal, esse acima, quanto que é se fosse uma circunstância comum do Código Penal? Nós vimos já, pessoal, que no Código Penal prevalece a posição de que cada circunstância judicial negativa representa 1/6 da pena mínima. Eu posso dizer, pessoal, que se essa é uma circunstância judicial preponderante, ela pode incidir mais de 1/6. E quanto que é mais de 1/6? Eu vou partir para 1/5, pessoal. Eu posso aumentar a pena base, aumentar um mínimo legal de 1/5, porque tem uma circunstância judicial preponderante negativa. E se a negativa é preponderante, eu posso aumentar um pouco acima de 1/6. Se as comuns geram 1/6, por que não a preponderante gerar um pouquinho mais, que seria 1/5? E fica lindo de viver, porque 1/5 de 5 é um ano redondo. Fecha perfeito. Tá claro? Beleza? Então vamos lá, pessoal. Vamos fazer, gente, então, um caso, ó. Deixa eu só, pessoal, encerrar, depois nós vamos redigir, pessoal, um parágrafo dessa pena base, para vocês verem aí em concreto. Tá bom? Ou vamos fazer já, gente? Vamos já, vai, pessoal, é mais fácil. Vamos fazer já, então. Como é que ficaria, pessoal, a fundamentação da pena base na aplicação da pena que envolve tráfico? E vamos dizer, gente, esse caso que ele tem, pessoal, por exemplo, quantidade de 90 quilos de cocaína ou maconha. Pessoal, maconha, pronto, tá? Cuja natureza é mais leve, tá certo, pessoal? Então, nós temos aí a natureza, maconha, mas são 90 quilos, uma quantidade estúpida, tá?
Quer dizer, bastante, vamos convir. 90 quilos é bem razoável, né? Então, vamos lá. Bom, então 200 quilos, vamos já chutar o pau, vai. Ele tem 200 quilos, pronto. Nós vamos, pessoal, fazer agora essa fundamentação aqui, ó, da pena base na aplicação da pena. Para vocês, pessoal, verem como que ficaria a redação desse negócio, tá? O que muda na redação. Que eu vou examinar, pessoal, primeiro quais? As preponderantes do 42 dessa lei especial e depois veremos as 6 que sobram no artigo 59 caput do Código Penal. Mas começa por essas, tá? Então, pessoal, por exemplo, vamos supor que nós fizemos lá a nossa fundamentação, ok? Como que ficaria, gente, esse parágrafo? Ele ficaria assim, ó. Vamos fazer aqui embaixo. Ele ficaria da seguinte maneira, ó. Então, nós vamos entrar, pessoal, na aplicação da pena para ver a pena base desse cara por tráfico, ok? Aliás, pessoal, qual que é, gente, a pena base do tráfico? Isso é uma outra coisa importante, pessoal. Deixa eu só fazer um parênteses com vocês. Quando for aplicar a pena, gente, como que nós aplicamos a pena do roubo? Que eu vou já dosar a pena, então é importante que vocês já reparem nisso. Quando eu vi, pessoal, com vocês o roubo, por exemplo, o roubo é o Código Penal, artigo 157, tá? Pessoal, no roubo, gente, a pena básica é reclusão. Ele fala assim, ó, reclusão de 4 a 10. E quando a lei comina a pena, gente, a lei fala no Código Penal, fala assim, e multa. Quando a lei fala e multa, pessoal, nós já estudamos que aqui, gente, a multa ela iria variar de quanto a quanto, os dias multa. Quando a lei fala, pessoal, e multa, você aplica aquela regra do Código Penal. Quando fala e multa, eu subentendo que ela varia entre 10 a 360 dias multa. Porque esse, pessoal, seria, digamos aqui, seria as margens da multa para as multas em geral do Código Penal. O CP, pessoal, fala multa, ponto. Eu é que sei que ela varia de 10 a 360. Só nós é que sabemos, gente, que na parte geral ele fala que a multa varia de no mínimo 10 dias a no máximo 360 dias multa. Agora, na lei de drogas, não, pessoal. Ele não vai, gente, combinar a multa de forma genérica, ele vai especificar a multa. Então, a diferença que tem, pessoal, em tráfico, quando você vai aplicar a pena de multa, a diferença que tem da combinação de pena no artigo 33, caput, da lei de drogas, que é a lei 11.343 de 2006. Ele vai, pessoal, combinar uma pena que é a pena privativa combinada é reclusão, que varia entre 5 a 15 anos. Só que ele vai, pessoal, prever a multa de forma específica. E ele fala E500, a 1.500 dias multa. Então, veja, gente, a multa que a lei comina para o tráfico. Ela não fala multa, ponto. Ela fala 500 a 1.500 dias multa. Então, pessoal, em tráfico, gente, pelo amor de Deus, não me fixa a pena mínima de 10 dias multa, tá? Não é 10. 10 é no Código Penal, quando a lei penal silencia. Quando a lei penal fala multa, ponto, o mínimo é 10. Em tráfico, a lei disse, o mínimo não é 10, pessoal. O mínimo da multa já começa com 500. O mínimo dela já é mais que o máximo do Código Penal. Tá ok? Então, quem seria, gente, a pena mínima do tráfico? É 5 anos de reclusão e 500 dias multa. Não me coloca 10 dias multa. Isso no Código Penal. Aqui a pancada começa com 500 de cara. Tá certo? Vamos, então, a gente fazer, pessoal, essa fixação da pena base, onde nós vamos reconhecer que tem uma circunstância judicial preponderante do 42, para você ver, pessoal, como é que ficaria a fundamentação desse parágrafo e a quantificação da pena base em função disso. Vamos ver, então. Vamos lá. Então, agora sim, visto isso, eu posso aqui redigir com vocês. Com essa explicação vai ficar mais claro. Então, vamos lá. Nós vamos, então, redigir a fundamentação da pena base de um crime de tráfico, mas levando em conta as circunstâncias judiciais preponderantes do 42 da Lei de Drogas. Se puder fechar aqui, A2, por favor.
Poder manter aqui, pode ser? Ah, também não está mais, eu não sei quem está agora. Vamos lá. Então, pessoal, fica aí assim, ó, na fixação da pena base. Puder jogar 2 aqui, ó, por favor. Então, ficaria assim, ó, na primeira fase, que seria, pessoal, no caso, a pena base, tá? Então, na primeira fase, e considerando, só deixa bem claro já, gente, que você vai levar em conta, só deixa bem claro para quem vai examinar que você conhece as preponderantes do 42 da Lei de Drogas, tá? E considerando a... Vou aumentar isso aqui, vai ficar mais... Isso, e considerando a preponderância estabelecida no artigo 42 da Lei número 11.343 de 2006, e considerando a preponderância estabelecida no artigo 42 da Lei de Drogas, vírgula, observa-se que a natureza da droga não apresenta especial desvalor. Portanto, é neutra, pessoal. Não tem um desvalor especial, tá? Ou não tem uma sensualidade, ou um potencial, pessoal, diferenciado especial, um potencial lesivo diferenciado. É maconha, que em tese é a mais leve, tá? Então, observa-se que a natureza da droga não apresenta especial desvalor. É uma droga comum, portanto, a circunstância é neutra. Ela não é negativa, tá? Ponto e vírgula. A quantidade de droga, por seu turno, afigura-se bastante elevada, vírgula, pois apreendidos mais de 200 quilogramas de maconha, que é cannabis sativa lineal, tá? Só, portanto, essa seria uma circunstância judicial negativa dentre as preponderantes, tá? Ponto e vírgula. E depois, pessoal, depois preponderantes vem personalidade e conta social, sobre as quais a gente raramente tem aí, pessoal, subsídios. Então, vamos colocar aqui. Não há nos autos, como nós fizemos já anteriormente, não há nos autos dados que permitam aferir a personalidade e a conduta social do acusado. São as outras duas preponderantes que a lei pensou do Código Penal. E depois, pessoal, agora eu volto, gente, apreciadas as 4, pessoal, preponderantes do 42 dessa lei de drogas, agora eu volto a apreciar as circunstâncias judiciais, pessoal, comuns do artigo 59 do CP que sobraram, que são quais, pessoal? Aqui você volta a apreciar agora aquelas do artigo 59 caput do CP, que são, agora eu volto a apreciar culpabilidade, volto a apreciar antecedentes, volto a apreciar motivos, circunstâncias e as demais, pessoal, que faltaram ou que sobraram no artigo 59 caput do Código Penal. E depois que você examinou, pessoal, todas, mas começando pelas preponderantes do 42 da lei de drogas, eu vou apurar, pessoal, a quantidade da pena base. E nosso exemplo eu faria como, gente? Agora eu vou sim olhar o conjunto geral da obra e fixar e quantificar a pena base, levando em conta como sendo negativa a circunstância judicial
preponderante da quantidade da droga. Então, pessoal, ficaria assim, ó, para nós quantificarmos essa pena base. Então, diante de tais aspectos, como nós fizemos já na sentença anterior, diante de tais aspectos, vírgula, sendo negativa uma das circunstâncias judiciais preponderantes, já que a quantidade, pode tirar a barrinha porque eu vou ter que encerrar esse parágrafo, por favor. Tá? Negativa uma das circunstâncias judiciais preponderantes que estão no 42, e a preponderante ela foi justamente o quê? Quantidade da droga. E veja, a negativa foi justamente qual? A circunstância judicial nova e preponderante do 42 da lei de drogas. E como, pessoal, foi negativa justo uma dessas preponderantes, eu posso elevar a pena base além de 1/6, que seria 1/5. Deve a pena base ser elevada. Por ser, pessoal, preponderante a circunstância negativa, eu vou usar mais que 1/6, eu vou usar 1/5. Tá? Deve a pena base ser elevada de 1/5 acima do patamar mínimo legal, alcançando. Então, a mínima é 5 anos de reclusão e 500 dias multa. Mais 1/5 alcançaria, então, 6 anos de reclusão na pena base e 600, porque 500 mais 1/5 dá 600, e 600 dias multa. Eu peguei 5 anos mais 1/5, deu 6. 500 dias mais 1/5, 600. Dá até redondinha, pessoal, a conta. É lindo, tá? Aí você vai, pessoal, depois, gente, você vai determinar aqui, ó. Nós vamos, pessoal, seguir aplicando a pena como nós fizemos sempre. Tá certo? Você vai, pessoal, continuar aplicando a pena na segunda fase, gente, sempre com o quê? Na segunda fase, com agravantes e atenuantes que não tem específicas nessa lei de drogas. Aí eu vou continuar fixando aqui, ó. Após fixar a pena base, na segunda fase, gente, é normal. Na segunda fase, agravantes e atenuantes, como nós já fizemos na sentença anterior. Agravantes e atenuantes. E na terceira fase, causas de aumento e diminuição de pena. Causas de aumento e causas de diminuição de pena. E o resto é igual, pessoal. Fixar depois o regime inicial, na conta a pena privativa, ver se cabe substituição por pena restritiva e ver se cabe, aliás, pessoal, sursi essa lei veda. Não cabe. Então aqui bastaria ver se cabe, só basicamente, ó, depois que você fixar a pena completa, você vê quanta pena privativa de liberdade, você fixa quanto privativa os complementos, que são regime inicial, e ver se cabe substituição por penas restritivas de direito. Pessoal, sursi não cabe, porque é vedado no artigo 44, caput da lei de drogas. Tá bom? Sursi não cabe. E quanto à multa, é só fixar ao final o complemento, que é o valor mínimo. Perdão, o valor unitário dos dias multa. Você fixa o valor unitário e complementa as penas. Aí encerrou. Aí vem a parte dispositiva, que faremos, pessoal, igualzinho nós já estudamos. Nós vamos julgar procedente para condenar como incurso em as penas de. Tá? Aí você vai, pessoal, examinar também a prisão cautelar. Aqui não tem valor mínimo de reparação civil, porque não tem vítima determinada. Mas tem, pessoal, um item, gente, final, que você tem no dispositivo dessa lei, que não tem, pessoal, em roubo. Olha o que manda fazer o artigo 63 do Código, pessoal, o artigo 63 da Lei Antidrogas. Você, pessoal, tem que na sentença condenatória decidir sobre o perdimento, pessoal, de bens apreendidos ou sob medida assecuratória. Eu tenho que decidir, na parte dispositiva, de acordo com o artigo 63 dessa Lei de Drogas, eu tenho que decidir sobre
perdimento de bens, pessoal. Se são bens, pessoal, oriundos de tráfico, eu preciso decretar ou decidir o perdimento de bens relacionados ao tráfico. Esse é um item, pessoal, da sentença de tráfico que você vai abordar no dispositivo que não tinha na sentença por roubo. Tá? Essa parte, pessoal, peculiar que tem no dispositivo que envolve tráfico. É decidir o perdimento de bens que estejam apreendidos ou sob constrição de medida assecuratória. Tá certo? Com isso, nós, pessoal, encerramos então esse nosso curso de sentença, pessoal, encerrando então a sentença de roubo e vendo o que tem de peculiar na sentença que envolve tráfico. Tá? Eu queria, pessoal, então, agradecer a vocês a participação, o acompanhamento ao longo do curso e desejar a vocês todos, pessoal, então, boas provas, sucesso nas provas e, pessoal, logo, a aprovação que é tão almejada e tão desejada. Tá bom? Então, sucesso a vocês, obrigado e até o nosso próximo encontro. Valeu!